Olá! Porque queremos continuar a estar juntos pelo teatro, mesmo antes de voltarmos a estar juntos no teatro, as conversas com artistas regressam aqui ao Dona Maria II. Regressam num novo formato, porque esta é uma sala online, e por isso convidámos vários espectadores a escolherem as peças que queriam ver e a partir daí lançarem as suas questões aos artistas. O Thomas Mauricio Giles é o primeiro, escolheu a peça Um Libreto para Ficar em Casa, Seus Anormais, com que Albano Jerónimo se estreou na encenação com o seu Teatro Nacional 21. Foi há 3 anos, na sala estúdio do Dona Maria, que a peça estreou, e a minha questão, que também quero deixar aqui, tem a ver com este tempo que passou, este tempo e circunstâncias extraordinárias em que todos vivemos e em que os artistas regressam agora à peça como espectadores. Gostava de saber como é que está a ser essa experiência. Obrigada. A minha pergunta é para o encenador Albano Jerónimo. A peça parece ofuscar as linhas entre o ensaio e a performance, bem como entre a performance e o espetáculo. A peça Libreto para Ficar em Casa, Seus Anormais, procura a consciência desses limites ou celebra a sua ausência? Olá, muito boa tarde. É com enorme prazer que uma vez mais a Teatro Nacional 21 se junta a mais uma iniciativa do Teatro Nacional Dona Maria II. Desta feita com um propósito que a mim me é muito querido, a minha primeira encenação. Falo-vos de Um Libreto para Ficarem em Casa, Seus Anormais. Por acaso nunca tinha pensado neste título na atualidade, mas até chega a ser quase irónico, mas ainda bem que assim é. Estive a remexer nas minhas coisas e encontrei nada mais nada menos que o nosso cartaz. Eu sei que isto aqui está de pernas para o ar ou está inverso, mas é este cartaz que me orgulha muito, deste espetáculo que foi uma espécie de celebração da vida neste reconhecimento das zonas sombrias que todos nós temos e porque no fundo acreditamos que isto possa ser se calhar um dos, se não o único, ou um dos contributos que a arte pode dar a esta partilha destes universos. Bom, isto para agora fazer esta breve introdução. Isto foi um espetáculo feito há 3 anos. Quis que a minha primeira encenação fosse uma montra de várias linguagens ou registros em cena. É o reflexo também de uma ansiedade de quem já é ator há 21 anos e que há 3 anos decidiu abraçar esta posição de encenador. E então foi esta súmula de querermos ter uma linguagem cinematográfica em cena, todas as artes de palco, desde bailado, a música, teatro. Quisemos criar este melting pot, partimos de um texto do Tivessem Ficado em Casa, Seus Anormais, do Rodrigo Garcia, um dos textos iniciais deste autor maior, e misturamos com o filme do Werner Herzog, o Fitzcarraldo. Cozemos esta dramaturgia, convidámos um dramaturgo português, como é hábito na nossa companhia trabalharmos somente a dramaturgia nova contemporânea portuguesa, portanto, e convidámos o Miquel de Oliveira para, juntamente comigo, cozinharmos aqui esta dramaturgia. E assim foi feito. Posto isto, nasceu uma ópera tropical. É assim que nós gostamos de nos lembrar deste libreto para ficar em casa seus anormais. E foi uma espécie de meio para adensar ou estilhaçar a palavra em cena. Convidámos o maestro, o músico Vítor Rua, para desenhar toda a partitura. Eu quis desde o início que fosse uma ópera não convencional, ou seja, que não contivesse os instrumentos normais de uma ópera, que isso fosse uma espécie de dificuldade extra para compormos algo lírico e cruzarmos estas ideias, estes textos do Rodrigo Garcia, que foram orientados pelo Miquel de Oliveira, e quisemos besuntar estas palavras, digamos, cruéis, violentas do Rodrigo Garcia com este lirismo. E o resultado foi aquilo que no dia 2 vão poder apreciar, exatamente como nós vamos poder matar saudades deste libreto para ficarem em casa seus anormais.
Posto isto, fui desafiado para responder a 2 perguntas, uma da Maria João Guardão e outra do Thomas, um estudante. Portanto, vou começar pelo Thomas. Thomas, a tua pergunta é pertinente e estes limites desta performance, deste espetáculo, se há ausência de limites, se é consciência desses próprios limites, é exatamente isso, Thomas. Nós quisemos deixar em aberto esta dualidade entre um trabalho mais performático, entre algo mais trabalhado, esperado. Toda a partitura da dramaturgia foi construída nesse sentido, a partitura cênica foi construída nesse sentido. A título de curiosidade, tínhamos sempre zonas no espetáculo que eram livres, ou seja, todos os dias poderia ser diferente. Tínhamos sim bases que tínhamos que dizer, ou textos, linhas, o que seja, que tínhamos que passar, que dizer, para haver uma continuidade naquilo que tínhamos desenhado inicialmente, mas era uma zona livre, onde eu, por exemplo, um exemplo básico, em vez de ir para a esquerda, podia ir para a direita e por aí fora. Podia gritar, podia não gritar, podia fazer várias coisas, ou seja, quisemos de facto criar uma plataforma livre. E tudo isto se revelou nessa tua questão, que é exatamente estes limites. Nós não quisemos conscientemente desenhar limites, nem é a ausência desses limites, nem é a total presença desses limites. Portanto, é esta teia meia cozida desta forma, meio imperfeita, porque na verdade foi esse o objeto que nós quisemos criar. E hoje eu, se quiseres, como criador, como ator, não procuro respostas, procuro sim nesta permanente inquietação, perguntas, e procuro sempre fazer algo imperfeito, no fundo algo humano, que tenha falhas, que não seja homogéneo. E para ir agora, para ser mais objetivo na tua pergunta, foi totalmente consciente esse bailado entre estes limites, a ausência de limites, entre a performance, entre o teatro. Quisemos literalmente deixar isso em aberto, em total apreciação do público. E é uma das razões pelas quais nós, Teatro Nacional 21, temos um enorme carinho por este trabalho, e eu pessoalmente, porque é algo que me orgulha imenso, para já termos estreado no Teatro Nacional Dona Maria II como encenador, que foi absolutamente inesquecível, e o facto de ter criado um objeto livre na sua expressão, imperfeito, torto, tosco, com falhas. É isso que me interessa e acho que é isso que nos pode acrescentar algo. Agora, vou só responder à pergunta da Maria João. Maria João, fazer este espetáculo, relembrar este espetáculo 3 anos depois, nos nossos tempos, nestas condições, é sempre interessante fazer este desafio. Eu gosto muito de fazer reposições de espetáculos, ou de trabalhar espetáculos ao longo de um ano e estreá-los após um ano e pouco de trabalho, porque tem que ver com uma maturação, tem que ver com o conhecimento, com uma apropriação do corpo, da palavra, como é que tu habitas essas palavras, essa realidade, essas realidades, esses momentos, como é que tu os vives, na verdade. Gosto muito de fazer isto porque há sempre outras camadas que surgem, há sempre outras perspectivas que se sobressaem à inicial. E hoje estar aqui a responder estas perguntas nesta iniciativa do Teatro Nacional da Ana Maria II é estimulante. É estimulante. Eu não sou nostálgico, não guardo nostalgia. Guardo sim uma grande vontade, por exemplo, de repor este espetáculo. Seria um desafio tremendo. Muitas coisas iriam mudar, como podes imaginar, mas acredito que é um espetáculo que ainda vive dentro desta liberdade, dentro desta imperfeição. É um espetáculo que fala da liberdade individual, que se expressa ou que se liberta através de uma revolução conjunta. Fazendo um paralelismo com os tempos de hoje, se calhar enquadra-se nesta lógica de quarentena que nós temos, de ficarmos em casa,
de nos vermos obrigados a ficar em casa, de procurarmos com pequenos movimentos, com pequenos acontecimentos, rasgos, tentar fazer a nossa vida, tentar viver e, sobretudo, reencontrarmos-nos nos outros, naquilo que provocamos nos outros. É exatamente, este espetáculo vive um pouco disso também, vive um pouco dessa energia, dessa ideia de querermos sair daquilo onde nos encontramos através daquilo que sabemos fazer ou através da nossa arte. E o libreto propunha exatamente isso a todos os intérpretes. Estamos a falar de 23 criadores em cena, dentre músicos, bailarinos, atores, portanto é totalmente incrível pensar nisto hoje. E agora, como espectador, como é que eu vejo este espetáculo? Olha, se queres que te diga, nunca vi este espetáculo. Vi imagens e fotos, como é óbvio. Sempre tive uma enorme curiosidade de ver este espetáculo. Vai ser a primeira vez que vou ter essa oportunidade de ver este espetáculo. Como espectador, olho para este espetáculo e para este trabalho e para este atípico ajuntamento de criadores, porque também é importante falar sobre isto. É importante falar sobre a Karina Abel, que contribui, e agora também fazendo aqui uma ponte com o Thomas, contribui para este objeto imperfeito, para este objeto com falhas. Este trabalho feito e desenvolvido com a Karina Abel, que se manteve por trabalhos que já fizemos depois da ópera, este trabalho todo assenta numa imperfeição de um corpo, como é que um corpo como um ator da Karina Abel, com deficiência intelectual, como é que o som vive dentro de um corpo aparentemente diferente do meu, como é que dentro da imperfeição de cada pessoa que compôs este libreto, como é que este trabalho ecoa, como é que isto ressoa. Portanto, olhando para isto tudo, para esta junção, para esta fauna tropical, é com grande expectativa, com enorme alegria, a olhar para este objeto, que acredito que se celebre aqui a diversidade, a pluralidade, que são princípios fundamentais para mim, pelo menos, de uma sociedade livre, inteligente, contemporânea e viva. Acho que é isto. Espero ter respondido às vossas perguntas e é com todo o prazer, uma vez mais, que a Teatro Nacional 21 assinala este trabalho que tanto nos orgulha, um libreto para ficarem em casa, seus anormais, da Teatro Nacional 21. Obrigado e até breve.